Oi, gente! Hoje a gente vai resolver mais dois probleminhas de área, especificamente em paralelogramos, que vocês vão ver que vai ser muito bonitinho. Nesse primeiro problema, é um paralelogramo inicial, certo? Esse grandão. As informações que a gente tem são: esse ponto e esse ponto estão na mesma distância para esses lados. Ou seja, esse pedacinho aqui vale x, e esse pedacinho aqui vale x também. E esse ponto aqui, nada me é dito sobre ele pode ser qualquer ponto aqui embaixo, nesse lado, certo? Então, recapitulando, é um paralelogramo, a gente tem algumas traçadas aqui, algumas divisões no paralelogramo, e aqui os S1, S2 até S6 representam a área daquele pedacinho. O que a gente tem que provar são essas duas equações. Primeiro que S5 é igual a S2 mais S3, ou seja, essa área aqui ela é igual a essa área mais essa área, e S1 é igual a S4 mais S6, ou seja, essa área é igual à soma dessas duas áreas pequenininhas aqui. Esse é um problema bem bonitinho, porque parece que a gente tem muito poucos dados para calcular, a gente não tem nenhuma informação numérica sobre os lados, enfim, do paralelogramo, mas vocês vão ver como que vai sair bonitinho esse resultado. Primeira coisa é o seguinte: essa informação de que esses tamanhos são iguais, ela dá pra gente, sobre área, uma outra informação, de que certas áreas são iguais. Então, por exemplo, essa divisão aqui do paralelogramo, ela está dividindo o paralelogramo em dois pedaços exatamente iguais. Veja só, aqui ele se encaixa dessa forma, certo? Isso aqui é x, aqui é y, por exemplo. Aqui também é y. Então, esse quadrilátero aqui, que já não é mais um paralelogramo, a gente nem sabe o que é, mas ele encaixa perfeitamente aqui embaixo. Ou seja, é a mesma figura que a gente tem em cima e embaixo. A gente está dividindo exatamente em duas figuras iguais. O que a gente ganha com relação à área? As áreas vão ser iguais. E a área de cada um desses é uma sominha de incógnitas que a gente já tem. Então, o que a gente vai descobrir com isso é que, por exemplo, S1 mais S2 mais S3 é igual a S4 mais S5 mais S6. E vocês vão ver que com essa equação vai ajudar a gente a descobrir essas duas outras. O que mais que a gente tem aqui? Esse ponto, ele é qualquer ponto desse lado do paralelogramo. Mas apesar de a gente ter muito pouca informação, isso já é o suficiente para a gente entender um pouco sobre a área deste triângulo aqui. Ok? Porque olha só o que vai acontecer. Vamos fazer um zoom aqui nessa figura. A gente tem um paralelogramo, um zoom que ficou um pouco menor, né? Mas só pra gente não perder muita informação. E um ponto aqui, certo? O que a gente pode dizer sobre a área deste triângulo? A gente já fez alguns videozinhos sobre cortar e encaixar áreas. Veja só o que acontece se a gente traçasse uma paralela aqui, uma reta paralela a esses lados, passando por esse ponto aqui. A gente vai ter dois triângulozinhos iguais aqui e dois triângulozinhos iguais aqui. A gente tem, na verdade, dois paralelogramos agora. Esse paralelogramo e esse paralelogramo. Não está aparecendo, mas tá? Pode confiar, isso aqui é um paralelogramo. Então, essas divisões aqui, elas dividem na metade cada um dos paralelogramos. Então, se aqui vale A, aqui também vale A, e se aqui vale B, aqui também vale B. E a área do triângulo vai ser A mais B.
vai ser, no final das contas, metade da área do paralelogramo. E isso, na verdade, é bem claro se você pensar nas fórmulas. A fórmula da área do paralelogramo é base vezes altura, certo? Base vezes altura. Quem que é a base? A base é esse lado e a altura é uma coisa perpendicular a essa base. Tá? Então aqui é a base e aqui é a altura. E se a gente quisesse calcular a área do triângulo, desse triângulo aqui? É base, que é a mesma base, vezes a altura, que é a mesma altura, sobre 2. Tá? Então, tanto com a fórmula quanto com um encaixe especial, a gente consegue ver que a área desse triângulozinho dentro é metade da área do paralelogramo todo. Então, voltando aqui para nossa questão, tá? Esse triângulo, independente de qual seja esse ponto nesse lado, ele tem a mesma altura, o triângulo, e mesma base, que vai ser a mesma altura e mesma base do paralelogramo. O que eu estou querendo dizer com isso é que S1 mais S5 é metade da área total do paralelogramo, que nada mais é do que essas sominhas aqui. S1 mais S2 mais S3 também é metade da área do paralelogramo, e S4 mais S5 mais S6 também é metade da área do paralelogramo. Repara que se a gente juntar essas informações, por exemplo, o fato de que esse valor é igual a esse valor, repara que o S5 está igual nas duas informações. Se a gente corta o S5, olha o que sobra pra gente. S1 é igual a S4 mais S6, que é o item B que a gente tem que resolver. Ou a gente já resolveu, na verdade. E a informação de que S1 mais S5 é igual a S1 mais S2 mais S3, o S1 também a gente pode cortar, e o que a gente vai ganhar é que S5 é igual a S2 mais S3, que é também o item A que a gente também queria provar, certo? Então, aqui o importante foi a gente reparar que esse pedaço, esse segmento de reta, divide o paralelogramo em dois pedaços iguais, em particular que tem a mesma área, e que esse triângulo aqui também tem metade da área do paralelogramo. E aí a gente conseguiu todas essas informações. Com isso a gente resolve este problema. O segundo problema que eu quero mostrar é o seguinte, parece que a gente tem menos informação ainda. Tá, estão enxergando aqui o desenho? Tem um paralelogramo aqui e um paralelogramo aqui. Ok? E o que você está vendo na figura, que realmente acontece, que é, tem um vértice de um paralelogramo que está no lado do outro paralelogramo, bem em cima aqui, e um vértice desse paralelogramo que está em cima do lado do outro paralelogramo. Então tem dois pontos especiais aqui. Tá? Só essa informação que a gente tem. São dois paralelogramos. O que a gente tem que provar é que a área dos dois paralelogramos é a mesma. Eles têm a mesma área. E eu sugiro que você pense um pouquinho, ou pense bastante antes de ver a solução. Porque a solução vai dar de cara, né? O que vai acontecer. Mas aqui o truque é você traçar um segmento de reta bem especial, que é o seguinte, você traça ligando esses dois pontos especiais, tá? Eu vou até usar outra cor. Ok? Liguei. E o que apareceu aqui? Observa especificamente esse triângulo.
e pensa no que ele representa para cada um dos paralelogramas separadamente. Então, por exemplo, esquece esse paralelogramo daqui e olha só para o de cima. Esse triângulo, ele está ocupando um dos lados do paralelogramo e ele tem o vértice no lado oposto. É algo muito parecido com o que a gente viu aqui nesse triângulo, certo? Olha só, ele tem a mesma base e a mesma altura do paralelogramo. Então, esse triângulo aqui, que não sei se dá para ver que é roxo, ele tem metade da área do paralelogramo. Se a área do paralelogramo for P, por exemplo, digamos, né, que a área do paralelogramo é P, a área desse triângulo é P sobre 2. Vou chamar de P1 a área do paralelogramo, desse paralelogramo que a gente está olhando, e P2 a área do outro paralelogramo. Então, a área desse triângulo roxo vai ser P1 sobre 2. Mas, se agora a gente ignorar o paralelogramo mais acima e olhar só para o paralelogramo de baixo, ó, faça um esforço para ver só esse paralelogramo embaixo, tá? Esse triângulo, ele tem uma propriedade muito parecida. Ele tem uma base, que é um lado do paralelogramo, e a altura também é a altura do paralelogramo relativa a essa base. Lembrando, gente, que não é porque a gente tem o vício de olhar para a base sendo completamente horizontal, essa sendo a base do paralelogramo, que necessariamente a gente vai usar a fórmula do paralelogramo usando esse lado como base. A gente pode usar a fórmula com o outro lado. Esse lado pode ser minha base e a altura seria a distância desse outro lado oposto até a base. Isso é a mesma fórmula para a área do paralelogramo, mas usando bases diferentes. Então, aqui novamente a gente vai ter um triângulo que está compartilhando uma base do paralelogramo e também uma altura. Então, ele também tem a propriedade de ter área P2 sobre 2. A área do paralelogramo de baixo sobre 2. Como são duas formas de achar a mesma área, você vai descobrir que P1 é igual a P2. A área dos paralelogramos é igual. Beleza? Então, agora a gente pode ir para o próximo exercício.